Meus amigos, para quem gosta de entrelinhas, a parte 2 do Sabatinando Presidente tá uma beleza. Fala galera do YouTube, beleza? Vídeo extra é uma série, são 3 vídeos, um que já saiu às 7, esse que tá saindo às 1 e um que vai sair às 19, falando um pouco dessa assembleia de sócio, mostrando essa entrevista, esse bate-papo do presidente com os sócios, e é muito importante. Essa parte 2 é a parte para mim que eu considero a mais importante. Modelo de negócio de SAF. Como a SAF vai ser gerida, como a SAF pode vir, os modelos que o presidente prefere, as preferências, ele está dando tudo mastigado. Só não vê quem não quer. Vamos conferir a segunda parte? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. A minha pergunta dentro dessa mudança, né, para a SAF, muitos torcedores se fazem essa Fala pergunta. seu nome para todos. Meu nome é Valdo Santana, sou sócio do Bahia. É Valdo Santana de Souza. Em relação a essa mudança para a SAF, essa pergunta que todos os torcedores estão se fazendo. Então, é o seguinte, eu queria saber se a mudança da SAF vai mudar as cores, o escudo do clube, essa tradição que o clube já tem há tantos anos? Pô, Evaldo, obrigado pela sua pergunta, bom dia. Só uma coisa que precede a sua pergunta, né? É uma resposta que, na verdade, precede a isso. Qualquer decisão sobre esse tema, ela será tomada pelos sócios. Então, assim, é uma discussão que o sócio vai ter no momento em que chegar alguma proposta, né? Se quer fazer, por exemplo, dizendo que o Bahia vai mudar para o Maranhão, por exemplo, agora, né? Vamos ter sede do Maranhão. Se quer fazer desde que só tenha sede aqui, mas aceita mudar a cor para amarelo, por exemplo, né? Quer dizer, todo tipo de, vou usar o que todo tipo de loucura pode ser proposta, né? E todo tipo de coisa também racional e correta também pode ser proposta. Essas decisões caberão ao sócio, né? E à sócia que vão lá votar, discutir se querem ou se não querem. Inclusive, pode haver propostas muito diferentes. Pode ter, por exemplo, um proponente A que diga, eu quero só se mudar a cor. O outro vai dizer, eu quero só se mudar o nome. E o outro vai dizer, eu quero só se não mudar a cor e não mudar o nome, porque eu quero o Bahia desse jeito, né? E a gente vai dizer, ó, eu aceito a proposta A, aceito a proposta B, eu aceito essa, ou não aceito nenhuma, quero continuar do jeito que está, não é? Então, assim, é lógico que aí eu vou dar a minha opinião pessoal, né? Aí eu vou abrir um parêntese só para dar minha opinião, é de que o que se diz respeito à memória, história, nome, cores do clube, na minha opinião, aqui eu estou falando como sócio, né? Que o meu voto vai valer igual a qualquer outro voto de sócio. Mas, na minha opinião, isso não tem como ser mudado, porque diz respeito à nossa raiz. Todas as outras coisas a gente pode... aí a minha opinião como sócio, eu repito, que meu voto vale igual ao seu. Né? Exatamente. Porque exatamente é uma tradição do isso, clube. Né? É o que eu penso também. É o que eu penso. Essa pergunta é que vários torcedores se fazem essa pergunta. Eu penso que nome, cores, né? Escudo, locação aqui na Bahia, funcionar em Salvador, funcionar na Bahia, essa coisa toda, essas coisas, na minha opinião, como sócio, são coisas das quais a gente não deve abrir mão nunca, mesmo que a gente queira fazer uma SAF. Mas, repito, o sócio, se alguém tiver uma proposta de mudar a cor e o sócio decidir que está aprovada, é o sócio que decide. Bom dia a todos. Bom dia. Muito feliz em estar aqui participando desse evento extremamente democrático. Era o nosso sonho, né? Guilherme, são dois aspectos que eu queria ter a oportunidade de destacar a respeito da sua gestão. Se de um lado, Guilherme, eu fiquei, como vários outros torcedores, bastante triste com o desempenho na parte de futebol, eu também quero deixar aqui a minha opinião de que você tem tido um desempenho extraordinário na parte administrativa e patrimonial e está nos deixando o clube num patamar bem mais elevado do que aquele que você encontrou. Então, eu tenho que aqui agradecer esse aspecto. Agora, com relação à venda do Bahia, não vamos falar em tese, não falar de grupo, não é? Se nós vendermos o Bahia por um preço bastante mais elevado do que a sua dívida,
não é? E vamos colocar por hipótese que o grupo que estará comprando vai deter 90% das ações, aquilo que suplantar o valor do débito vai ficar em mãos da parte do Esporte Clube Bahia. E qual seria, então, a destinação desse recurso, já que nós ouvimos de que o sócio que está chegando não vai precisar de recurso para aportar no futebol, não é? A outra coisa qual é o horizonte que normalmente se pensa no negócio de venda? É uma coisa definitiva ou é como se fosse uma concessão prevista para uma duração de 20, 30 anos? Muito obrigado a todos. Qual é o seu nome? Valério. Valério. Obrigado, Valério, primeiro pelas palavras iniciais, e eu aceito também as críticas relativas ao nosso desempenho no campo, né? Eu acho que isso, a gente já falou isso milhares de vezes, mas a gente acha que um clube forte ele tem condição de retornar ao lugar de onde a gente não devia ter saído, e a gente está trabalhando para isso. Eu vou tratar um pouco de um tema que é paralelo a esse, né, que é o tema da SAF, já que é um anseio, uma curiosidade, ou é uma preocupação de todo sócio do Bahia atualmente. Respondendo a sua pergunta, na verdade, há várias formas também de capitalizar o clube, né? Capitalizar, de você captar dinheiro no mercado com um parceiro, né? O exemplo que a gente já teve no Brasil, por exemplo, de Cruzeiro, Botafogo e aparentemente do Vasco, são exemplos em que o sócio que chega, né, o investidor, ele não está bancando praticamente nada da dívida. Em alguns casos, colocando um dinheiro de curto prazo para, digamos assim, para o clube respirar das dívidas do mês seguinte, praticamente, né? Mas, basicamente, as estruturas estão montadas e tem uma cláusula da lei, tem um item da lei que permite que a SAF, quando for formada, é uma nova pessoa jurídica, sejam transferidas as dívidas da associação atual para a SAF, exceto as dívidas fiscais, que elas não podem ser transferidas, mas toda outra dívida é transferida, e 20% da arrecadação dessa SAF, ao longo dos próximos 10 anos, vai ser separada para pagamento dessas dívidas anteriores. Quer dizer, os credores do clube, a quem o clube deve, eles vão receber ao longo de 10 anos, na proporção que a Assembleia de Credores determinar, eles vão se reunir para determinar um critério, e 20% do faturamento dessa SAF ao longo de 10 anos vai ser destinado ao pagamento dessa dívida. Assim foi feita no modelo de Cruzeiro, de Botafogo, e, salvo engano, será assim feita no Vasco. O que isso é bom para o negócio futebol? É bom porque o investidor aloca dinheiro todo no objetivo fim ali, que é o futebol, e não gasta dinheiro com dívida. O que isso é ruim? É que se o negócio der errado, a dívida vai continuar lá. A dívida não vai ter sido zerada. E aí você botou todo o dinheiro do futebol, às vezes até investiu mal investido, perdeu dinheiro com aquilo, não deu certo, montou um time de estrelas, não deu certo, e sua dívida continuou, o negócio continua endividado. Então isso é sedutor no curto prazo, porque você pega o dinheiro que seria, por exemplo, para pagar a dívida, investe no futebol, mas isso é preocupante no médio e longo prazo, porque você continua com a organização endividada e você perde 20% da sua receita futura para pagar a dívida antiga. Outros modelos, que para mim são mais saudáveis, sob o ponto de vista de organização do negócio, dizem o seguinte: se você quer investir no clube, o primeiro valor, o primeiro cheque, digamos assim, é para pagar a dívida, e depois nós vamos discutir o que é para o futebol. Uma terceira hipótese poderia ser também ter algum dinheiro para a própria associação. Mas aí precisaria que o clube valesse muito, tivesse um valor de mercado muito alto, para ter um valor suficiente para pagar a dívida, investir no futebol ao longo de X anos, e além disso ainda sobrar um dinheiro para a associação. Então, indo para a nossa realidade, eu acho muito improvável que, se a gente quiser ter uma quitação da dívida de curto prazo, o que me parece um movimento mais responsável, né, da nossa parte, se a gente quiser pensar o clube com responsabilidade, eu acho muito ruim que a gente tenha um investidor que coloque dinheiro só no futebol. Eu acho que nós temos um desafio enorme, que é o nosso compromisso com os nossos credores, que atrapalham muito o dia a dia do clube. Então, me parece uma coisa meio rasa, meio
até fake, digamos assim, você atrair investidor e dizer assim, coloque dinheiro só no futebol e continue devendo ao mercado inteiro. Eu não vejo muito sentido nisso. Acho que, se a gente for fazer um movimento, a minha sugestão, e eu repito, meu voto vai valer igual de todos os sócios, a minha sugestão seria que a gente tivesse alguém que investisse na quitação, ou no mínimo na redução agressiva dessa dívida, e, além disso, fizesse investimentos no futebol, inclusive para além de ser investimento só em compra de jogador, um monte de estrela aqui, jogador, né, caro, não acho que é só isso, tem investimento em patrimônio, tem investimento em metodologia, investimento em divisão de base, uma série de outras coisas. E acho, portanto, no nosso caso, que vai ser pouco provável que, além disso, sobre dinheiro na mão para a associação. Tipo, alguns milhões de reais para a associação. Mas também será importante que uma negociação desse tipo contemple a sobrevivência da associação. Né? Digamos assim, uma autonomia, sobrevivência no bom sentido, a vivência da associação. Quer dizer, temos que continuar tendo como pagar a conta, remunerar os profissionais, a associação continua existindo, e como desenvolver projetos além do futebol, natação, boxe, seja lá o que a gente queira desenvolver na associação, se a SAF algum dia for aprovada pelos sócios. Né? Então, eu estou dando a minha opinião e fazendo um cenário de como outros clubes estão fazendo. Eu, como presidente, não me sentiria bem se eu fizesse aqui uma proposição de SAF em que não incluísse um pagamento representativo da dívida e, em vez de pagar a dívida, colocasse dinheiro só no futebol para montar um time extraordinário ano que vem, cheio de estrelas, com um faturamento ou com uma receita ou com uma folha enorme, mas a gente continuar devendo ao profissional que trabalhou no clube no ano passado, o imposto que a gente não pagou no mês passado, o fornecedor de cafezinho que não sei o que, não faz sentido. É por isso que eu digo sempre que, se o Bahia decidir constituir uma SAF, deverá levar para essa nova fase uma experiência valiosa que nós tivemos desde 2013, que é uma experiência de uma racionalidade, de uma coerência e de um cuidado na gestão do patrimônio do clube. Sobre prazo. Desculpa, a segunda pergunta sobre prazo da venda. A lei estabelece que é uma nova sociedade com prazo eterno. Né? Não é uma concessão. Poderíamos encontrar também investidores, a gente montar uma SAF, encontrar alguém que fizesse uma gestão por um período limitado, sim, poderíamos. Mas não é comum e nem vai atrair um nível de investimento realmente significativo. Né? Então, é de fato um negócio para a vida inteira e nós precisamos entender isso para decidir se queremos ou não queremos isso. Por isso que o negócio tem que ser bem cuidadoso, porque é uma decisão de vida. Né? Tem que ser pensado em todos os aspectos. Pessoal, complementando, obrigado por Léo aqui e Vitor que me complementam as respostas. Lógico que todo contrato, mesmo que seja eterno, ele é eterno enquanto dure, na verdade, né? Já diria o nosso poeta. Então, ele prevê cláusulas de desfazimento, de saída, de recompra, seja lá o que for. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Altemar, eu sou aqui da Vila Laura, sou sócio desde 79. Eu gostaria de saber do planejamento financeiro para a próxima janela de contratações, que será aberta em julho. O que é que tem de planejamento, já que eu cheguei um pouco atrasado? Bom, Altemar, primeiro, obrigado pela sua pergunta. Eu me tornei Bahia na Vila Laura, é bom dizer isso, e no Matatu, ali, convivendo com toda a comunidade tricolor ali do Matatu e da Vila Laura, depois a gente descia andando para Fonte Nova. Pois eu já conversei outras vezes com você aqui. Muito bem. Que eu sou filho do maquinista, que... me lembrei. Lembra? Boa. Que Lembrei. foi para 59 e foi para Excelente. 88 assistir as finais, aonde nós somos criados em casa ouvindo o hino do Bahia domingo de manhã e Maria Bethânia. Boa. Pelo fato de que ele entrou na rede ferroviária junto com o pai de Bethânia. Me lembrei agora. Me lembrou? Boa. Me lembrei da nossa boa conversa. Beleza. Veja, a gente sabe que a gente está num ano extremamente difícil e provavelmente no ano que vem nós estaremos aqui numa assembleia analisando e votando as contas de 2022 e vendo o quanto esse ano permanecerá difícil. Não especificamente pelo tema receitas e despesas de 2022. O tema receita e despesas de 2022 é difícil, mas a gente conseguiu alocar uma nova realidade com base no nosso orçamento, que caiu vertiginosamente a partir da queda para a Série B. O problema é que a gente traz
a necessidade de, com esse orçamento muito baixo, continuar bancando a dívida 1, que é que eu chamo a dívida pré-2013, que é uma dívida enorme ainda, e bancar a dívida 2, que é a dívida da pandemia, né? Que é a dívida fruto de 2020, do déficit de 2020 e 2021. Portanto, permanecerá sendo um ano muito difícil, mas a gente sabe também que, às vezes, numa competição curta como a Série B, principalmente a partir de julho, agosto, setembro e outubro, faltarão só 4 meses, se a gente tiver um pouquinho de, digamos assim, criatividade financeira, inclusive na elaboração dos contratos, a gente conseguirá, sim, trazer, eventualmente, algum reforço complementar, talvez até mais de um, para posições que a gente entenda que precisam para a reta final do campeonato. Então, está, sim, na nossa cabeça. E tem uma coisa boa disso, é que faltarão apenas mais 4 meses para o final do campeonato. Lógico, quando eu falo de criatividade, é, por exemplo, a gente fazer contratos com alguns atletas que aceitem vir para um contrato até o final da competição. Portanto, 4 meses apenas, o impacto orçamentário disso é pequeno, e isso pode ser determinante no acesso ou não, né? A gente ficar ali, entre aspas, em quarto ou em quinto lugar, eventualmente, só estou dando como exemplo. Pode ser determinante ter um atleta a mais, ou a gente tem um campeonato até mais tranquilo ou menos tranquilo, se a gente conseguir ou não trazer algum reforço. Então, está na nossa cabeça, está no nosso plano, mas o dinheiro não está sobrando. Mas a gente vai ter criatividade e estratégia para isso. A gente sabe que precisa, inclusive. Bom dia, diretoria executiva. Bom dia, diretoria executiva. Bom dia, presidente do conselho. Bom dia a todos os sócios e sócias. Meu nome é João Paulo. Sabe-se que a lei da SAF ela tem alguns mecanismos, né, que protegem os clubes. E aí eu gostaria de saber se o Bahia ele vai aplicar mais mecanismos jurídicos para que protejam o clube, uma vez que o projeto da SAF do Cruzeiro, né, foi feito de forma acelerada e aí provavelmente deixou algumas brechas e o Cruzeiro está sendo acionado judicialmente de dívidas, né, tanto o Cruzeiro quanto a SAF. E aí eu gostaria de saber, caso haja algum rompimento de contrato ou algo do tipo, como que o Bahia vai se proteger, né, a mais. Qual é o seu nome? João Paulo. João Paulo. João, obrigado pela sua pergunta, é muito boa. E aqui eu vou dizer assim, tem proteções que são jurídicas e que tem proteções que são negociais, comerciais. Quando eu falei aqui, respondendo a primeira pergunta, sobre pagamento de dívida, talvez a maior proteção que a gente possa fazer ao clube é exigindo, entre aspas, que qualquer investidor que queira fazer uma parceria com a gente, primeiro a gente pense em pagamento da dívida. Depois a gente pensa em novos investimentos. Porque o pagamento da dívida já vai permitir novos investimentos. Se a gente pensar que a gente tira entre 20 e 30 milhões por ano para pagar a dívida hoje do clube, dívida antiga, simplesmente, se não existir isso mais, a gente já consegue alocar mais dinheiro no futebol, né? E, ao mesmo tempo, se der alguma coisa errada na nossa relação, no contrato, seja lá o que for, a dívida já está paga. Então, assim, acho que a grande proteção que nós podemos fazer, antes da jurídica, é a proteção comercial, negocial. É negociar as cláusulas de forma que sejam boas, né? E, repito, nem Cruzeiro, nem Botafogo, nem Vasco, salvo engano, eu não conheço os contratos, mas salvo engano, pelo que tem se dito na mídia, eles exigiram pagamento antecipado da dívida. Muito pelo contrário, eles usaram a cláusula da lei da SAF, que permite que os 20% de arrecadação nos próximos 10 anos sejam alocados, destinados para pagamento da dívida. Isso é bom, isso é bom. O que a Chapecoense está fazendo, por exemplo. Ela fez a SAF, está fazendo a SAF sem ter o investidor. Porque aí ela já tem, imediatamente, as ações permanecem com a associação é dona de 100% da SAF, e ela já tem um limite do pagamento da dívida. Ela não vai gastar mais do que 20% do seu faturamento na sua dívida. Então, ela usou a lei da SAF para limitar o pagamento de dívida dela, sem necessariamente trazer um novo investidor. No nosso caso, a gente tem proteções comerciais, como essa que eu falei, colocar, por exemplo, alguém para bancar a dívida logo, para quitar a dívida, pedir ao investidor, negociar com o investidor que seja quitada a dívida, e, além disso, proteções jurídicas, né, que são muito importantes, e a gente está estudando, inclusive, juridicamente, com um advogado contratado para isso, para analisar quais são as formas que a gente tem de proteger o clube. É lógico que numa mesa de negociação sempre vai ter a gente puxando para cá e o outro lado puxando para lá. Não vai ter contrato perfeito para ninguém, nunca, né? Se o contrato for muito bom para alguém, é porque é muito ruim para o outro. Eu sempre aprendi isso em negociação. Então, o contrato bom para o negócio é o contrato que é um pouco ruim para os dois, digamos assim.
Se não for ruim, se for muito ruim para a gente, é muito bom para o outro lado. Se for muito bom para a gente, é muito ruim para o outro lado. Então, é lógico que a gente vai lutar para ser o melhor possível para nós. Mas, na realidade de uma mesa de negociação, sempre vai ter um contrato que é imperfeito, digamos assim, para as duas partes, sendo realista numa mesa de negociação, né? Mas estamos trabalhando para que a proposta que venha seja uma proposta que contemple itens básicos que a gente quer preservar. Bom dia a todos, tá? Eu sou Adson. Eu encaminhei até uma pergunta aí para a mesa, por e-mail. Eu queria apenas um esclarecimento maior à diretoria executiva sobre a questão do descumprimento do artigo 106, que um trabalho muito bem feito, né, do Conselho Fiscal, aproveito e parabenizo também, ele sinalizou, tá, que houve um descumprimento e, no meu ver, deveria ter sido aprovado com ressalva, porque ele informa que não cabe exceção. Então, eu queria só um esclarecimento maior, porque eu acabei, talvez eu cheguei atrasado, não peguei a resposta. E, no segundo momento, a pergunta é para o Conselho Deliberativo, que eu não pensei nem SAF, que eu pensei que o evento aqui seria apenas das contas. Qual seria o papel do Conselho Deliberativo na SAF? Obrigado. Edson, obrigado aí. Eu vou reforçar a minha resposta, né? Eu não sei se você assistiu a comissão, ou a reunião do Conselho Deliberativo, né? A reunião foi aberta aos sócios e mais exaustiva do que ela foi, eu não conseguirei ser aqui, né? Foi uma reunião talvez de 6 horas, 5, 6 horas, sobre vários temas, dentre eles esse. Então, o sócio que quiser mais detalhes sobre esse tema, a reunião está online, né? Está disponível, né, ainda, ela pode ser ouvida, assistida, para que tenha todos os detalhes sobre esse tema, e eu não conseguirei ser mais exaustivo do que aquela reunião foi, né? O que houve foi que alguns conselheiros propuseram a ressalva das contas, ou advertência, não foi nem ressalva, advertência, porque supostamente a gente teria descumprido um artigo, que é o 106, e o artigo 106 estabelece que cabe à diretoria executiva pagar em dia as contas do clube. E o que houve, na nossa análise, foi um não pagamento em dia por conta de um contexto extraordinário, que foi a pandemia, que afetou diretamente o nosso orçamento. Em síntese, o que se foi em julgamento é que, se houve ali algum não pagamento por irresponsabilidade, porque nós estouramos o orçamento, porque a gente contratou mais do que poderia, porque a gente gastou um dinheiro que não tinha, porque a gente gastou a mais do orçamento, ou se houve o não pagamento porque o orçamento, o faturamento caiu significativamente sem que a gente pudesse controlar isso, sem que a gente tivesse responsabilidade sobre isso. No final das contas, o que foi julgado pelo Conselho Deliberativo é que não caberia advertência, justamente porque a diretoria não cometeu nenhum ato que fosse classificado como irresponsável, fora do planejamento, e sim, o não pagamento das contas foi interpretado dentro de um contexto pandêmico, inclusive pelo próprio Estado brasileiro, sinalizado pelo próprio Estado brasileiro, quando emitiu diversas medidas provisórias, projetos de lei e que se transformaram em lei, decretos, um monte de remédio jurídico para contemplar essa situação, não apenas relativa ao Esporte Clube Bahia, mas também a todas as empresas brasileiras, né? Então, acho que o cenário de pandemia não é novidade para ninguém. O que houve, depois de muitos argumentos, inclusive com base na sua preocupação, o que houve foi o entendimento de um trabalho técnico, tanto do Conselho Fiscal quanto do Conselho Deliberativo, de que não caberia ali a advertência. Repito, isso também veio do Conselho Fiscal e foi reforçado na decisão do Conselho Deliberativo. Quem quiser mais detalhes, a reunião, que foi muito exaustiva, muito técnica, inclusive, muito proveitosa, está à disposição de todos. E para deixar claro, antes de responder a sua segunda pergunta, o Conselho Deliberativo, na verdade, houve uma votação, né, porque o Conselho Fiscal, nas suas considerações, no próprio relatório, ele faz a ênfase em relação a tudo que foi dito aqui pelo presidente Guilherme Belintani, né, em relação aos motivos, né, do não pagamento em dia, por uma questão extraordinária, e o Conselho Fiscal fez ênfase nesse sentido. O que aconteceu é que o Conselho Deliberativo entendeu, né, que aderir ao parecer do Conselho Fiscal contemplava esse destaque, essa ênfase. Então, uma advertência, né, seria, de certa forma, redundante ou desnecessário, tendo em vista que o Conselho Fiscal fez a ênfase para esse ponto. Isso foi posto em votação, né, e a parte vencedora entendeu dessa forma. Outra parte entendia, uma parte menor, entendia que
deveria existir uma advertência complementar. Então, só para deixar claro que o Conselho Deliberativo, nesse sentido, concorda com o parecer do Conselho Fiscal, né, de ênfase, de atenção, né, e que não há o flagrante descumprimento em função de uma situação extraordinária. Em relação à segunda pergunta, qual o papel do Conselho Deliberativo em relação à eventual efetivação de SAF, vai depender do modelo, né? Mas se for esse modelo que tanto se fala, do controle total do futebol, hoje, estatutariamente, é uma atribuição da diretoria executiva, o futebol. O Conselho Deliberativo, inclusive na gestão do atual Conselho, nós incluímos no Estatuto a possibilidade de uma reunião anual com a diretoria executiva para fazer cobranças e esclarecimentos sobre o futebol. Mas, do ponto de vista de execução, né, e aí deixando muito claro para todos que nos assistem, o Conselho Deliberativo já não tem a atribuição de contratar, não contratar, enfim, é esse tipo de situação que muitas vezes o torcedor nos cobra e que não é uma atividade do Conselho Deliberativo. Nesse aspecto, não há mudança, mesmo com SAF nesse modelo, né? Então, com a permanência da associação, o Conselho Deliberativo mantém todas as suas prerrogativas e atividades legislativa, de cobrança, de fiscalização, né, mesmo com a SAF. De certo que há uma resistência ainda, há a aprovação de ressalvas de contas, há a conversa sobre as ações afirmativas, mas a gente tem que entender que a SAF ela vem para o futebol. E a SAF vem para o futebol com um modelo onde o Bahia vai estar resguardado com as suas dívidas pagas, quem deve ao Bahia vai receber o seu dinheiro, o Bahia vai estar resguardado sem dívidas futuras oriundas do processo de SAF, e esse processo é eterno enquanto dure o amor do Bahia pelo grupo que ele vai fechar e do grupo que ele vai fechar para com o Bahia. Não existe almoço de graça e não vai existir em canto algum. É claro que o Bahia também está se resguardando porque Guilherme não é menino e não nasceu ontem. E a gente pode questionar muitas e inúmeras vezes a incompetência relacionada ao futebol. Realmente, o futebol deixa muito a desejar, mas com relação a qualquer tipo de modelo de negócio, o Guilherme não tarda e ele não falha. Pode vir a demorar sim. Eu falei no começo de abril no Twitter. Vocês estão prontos para uma SAF para 23? Porque o processo ele é lento, ele é gradual e as coisas vão acontecer. Mas é necessário calma. Eu peço de novo o seu like, a sua inscrição, o seu comentário. Eu peço que você divulgue isso nos grupos. Eu sei, é um vídeo longo, é um vídeo chato de assistir por horas. Tem algumas perguntas que realmente elas são formuladas de maneira maçante para que se ouve. Mas assim, se eu fiquei atento a esses detalhes, é importante que você também fique. Assista, deixe o seu like, assista a parte 3 que vai estar muito boa. Tem um belo desabafo dele no final. Tamo junto e bora Bahia. Tchau, tchau.